Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você é um cara que você montou o WhatsApp, era no Rio de Janeiro, depois fez a franquia, virou um grande sucesso. Sim. E depois você foi para os Estados Unidos. Mas eu vendi. Isso, você vendeu a coisa. Depois você entrou no futebol, que você tem o futebol, fez o estádio lá e tal. Todo mundo conhece a sua história. O que eu queria saber de você é o seguinte. Aqui no Brasil, a gente tem uma mentalidade. Eu sempre acreditei e sempre vi, por exemplo, por fato, que Estado, que essa coisa toda, nunca deu nada de legal. Ou, por exemplo, se eu falar pra mim, o que o Brasil deu de legal para mim? Nada. O Steve Jobs me deu, o Ford me deu, a Microsoft me deu, o Zuckerberg deu, né? Essas coisas elas vêm da iniciativa privada. E a gente sempre acreditou e continua acreditando nesse momento que vai aparecer alguém que vai resolver todos os nossos problemas lá. Lá em Brasília vai aparecer um santo que vai resolver o problema e todo mundo vai ficar bem. Que é uma coisa besta de você pensar. Porque se você não ganhou nada com aquilo, para que você vai continuar acreditando? Por que a gente tem essa mentalidade aqui? Você já viveu aqui no Rio e você vivendo lá fora. Por que o brasileiro ele tem esse pensamento de achar que alguém vai resolver para ele e não ele? É o quê? É medo? É culhão? É o quê? De 4 em 4 anos, bate um político na nossa porta pedindo um voto e, em troca disso, te fazendo uma promessa. E, às vezes, é muito mais cômodo a gente acreditar nas promessas. Aí, eu não estou falando nem de direita, nem de esquerda, nem de nada. Eu estou falando do ponto de vista genérico. Tá? Eu vim de uma área bem pobre, gastava 4 horas, 5 horas de ônibus lotado por dia para ir e para voltar para o trabalho. Isso é um sacrifício absurdo. Eu lembro que eu saía de casa às 6 horas da manhã, acordava às 5h30, saía às 6 horas da manhã, para chegar às 8h15 no trabalho. Já estava exausto, porque eu viajei, a gente chama de viagem, viajei de pé, lá da zona oeste do Rio até o centro do Rio. Chegava lá, encontrava um coleguinha ali, arrumadinho, cheirosinho, que acordou às 7h15 da manhã, tomou café, saiu 15 minutos antes e chegou no trabalho. Esse cara estava em vantagem em relação a mim. A gente dizer que não tem desvantagem, dizer que o cara não tem... Tem sim. O mundo não é justo. Sim. Não. Ponto. Sim. E a gente tem que entender isso. Não era justo quando eu nasci, e aí um monte de gente prometeu um monte de coisa. Continuou sendo injusto, e muito que provavelmente continuará sendo injusto. Aí alguém pensa, pô, mas lá nos Estados Unidos é melhor. Tem acesso a várias coisas, mas tá cheio de gente lá morando na rua também, tá cheio de gente quebrada, não é? Aí eu fiz uma pesquisa. Aqui no Brasil, 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Fui pesquisar na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eu não me lembro de cabeça o número agora, mas assim, 77% quebra em 5 anos também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou seja, apesar de ter mais acesso a capital, apesar de ter menos burocracia, apesar de ter uma série de vantagens... Ser humano. Tá no ser humano. Tá no ser humano. É a estatística do Homo sapiens, não é uma estatística do governo. Então, eu aprendi desde quando eu ouvi a promessa de cara que aparecia de 4 em 4 anos, que vão melhorar aqui o transporte público e tal, eu falei, eu quero depender de mim. Quero depender de mim, eu vou trabalhar, não é? Eu vou trabalhar para resolver a minha vida. Então eu fui trabalhar, eu fui vender, eu trabalhava 15 horas por dia, dormia pouco, entendeu? E tive algumas visões, tive algumas coragens, abri meu negócio pegando dinheiro de cheque especial, que é algo que eu não recomendo, mas deu certo, poderia ter dado errado, né? Ou seja, nenhum político nunca me deu nada, eu nunca esperei nada de político, de nenhum político. Tá? Essa história de que o político é o pai do pobre, vai me ajudar, ou que o político é o mito que vai me ajudar. Cara, político não vai resolver a minha vida, nunca resolveu e não vai resolver a vida de ninguém. Ele vai trabalhar ali os aspectos macros da economia, os aspectos macros, aí uns acreditam de um jeito, outros acreditam do outro, mas no final do dia vai depender do nosso trabalho para a gente fazer a coisa acontecer. Eu acho